Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Mosias, capítulo 2. No capítulo anterior, nós vimos que o rei Benjamim, ele chama o seu filho ali, Mosias, ele pretende passar o reino para o seu filho Mosias, então ele pede para que ele faça uma proclamação por toda a terra de Israel, chamando todos a se juntarem para que pudesse ouvir a palavra dele, tá bom? Então, o filho dele obedece e a gente vê o que vai acontecer aqui no capítulo 2, tá bom? Então aqui no capítulo 2, do versículo 1 em diante, continua assim. E aconteceu que após Mosias haver feito o que o seu pai lhe ordenara, e haver feito uma proclamação por toda a terra, o povo congregou-se por toda a terra, a fim de subir ao templo para ouvir a palavra do rei Benjamim lhe diria. E eram tantos que não foram contados, porque eles se haviam multiplicado muito e tornaram-se numerosos na terra. E também tomaram das primícias de seus rebanhos, para oferecer-lhes sacrifícios, holocaustos segundo a lei de Moisés. Então, nós observamos que eles guardavam a lei de Moisés, tá bom? E de acordo com o que é ensinado aqui no livro de Mórmon, eles guardavam a lei de Moisés, esperando a lei de Moisés ser cumprida. Eles sabiam que todos os ritos da lei de Moisés apontavam para Jesus Cristo, para o grande e último sacrifício, o sacrifício infinito e eterno, que seria o sangue do nosso Salvador Jesus Cristo derramado por nós. Então eles guardavam a lei de Moisés, mas eles sabiam o significado dessa lei aqui. Também aqui a gente vê que o rei Benjamim chama todos para ir no templo ali, e é uma época de festa, tá bom? Aqui. Inclusive, festa, como eles tinham as placas de latão falava sobre 3 festas judaicas, tá bom? Que era ensinada que os israelitas tinham que guardar. E aqui, essa é uma das festas, né? Que eles vão falar sobre armar as barracas, os tabernáculos, as tendas, tá bom? Todas voltadas para o templo ali. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa festa aqui. Continuando aqui, o versículo 4 diz assim: E também para poderem dar graças ao Senhor seu Deus, que os tirara da terra de Jerusalém, e livrá-los das mãos de seus inimigos, e nomeara homens justos para serem seus mestres, e também homens justos para serem seu rei, o qual estabelecera a paz na terra de Israel, e ensinaram-lhe e guardar os mandamentos de Deus, a fim de se regozijarem e se encherem do amor para com Deus e com todos os homens. E aconteceu que quando subiram ao templo, armaram suas tendas ao redor, cada homem conforme sua família, que consistia na sua esposa, filhos e filhas, e os filhos de suas filhas destes, dos quais os velhos e os mais jovens, cada família separada uma da outra. Então a gente vê que eles armaram suas tendas, né? Aqui é semelhante a uma festa que tem no Velho Testamento, chamada Festa do Tabernáculos, ou Festa das Tendas, ou das Barracas, né? A mesma palavra aí no hebraico poderia se traduzir por qualquer uma dessas. O versículo 6 diz assim: E armaram suas tendas ao redor do templo, cada homem com a sua porta e a sua tenda voltada para o templo, a fim de que pudessem permanecer nas suas tendas e ouvir as palavras do rei Benjamim lhe diria. Então a gente vê que eles armam a sua tenda, né, com a porta voltada para o templo, aonde o rei iria dizer, o rei Benjamim, que era um profeta. Quem dera nós voltasse a atenção da nossa casa para que o profeta fala ou sempre para o templo, né? Então é algo simbólico para nós isso. Mas aqui a gente consegue enxergar que eles estavam guardando uma festa, tá bom? Que é a festa dos tabernáculos mencionado na Bíblia, ou a festa das tendas. Isso se encontra lá em Êxodo, capítulo 33, do versículo 8 ao 10. Vai falar um pouco sobre essas festas aí, tá bom? Bom, falando sobre a festa das tendas, ou tabernáculo, né? Dos barracos, né? Que assim se chama, eles faziam uma barraca. Os israelitas, tá bom? Eles guardavam essa festa com o propósito de lembrar-se do tempo que eles viveram em barracas, em tendas no deserto. E no deserto, né, eles foram sustentados pelo Senhor, pelo maná. Então eles lembram do livramento que Deus deu ao seu povo, né, ao viver essa festa.
o Senhor ele fala de 3 festas, né, que deveriam ser guardadas. Em Deuteronômio 16 diz sobre essas festas assim: E 3 vezes ao ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher. Aqui fala sobre o templo, né? Eles tinham que ir até o templo aqui. E ele fala de 3 vezes ao ano, ou seja, 3 festas. Ele fala a festa dos pães ázimos, que essa é a festa da Páscoa, tá bom? As festas das semanas. Essas festas das semanas aqui é as festas das colheitas. Quando eles colhiam o primeiro fruto, a primícia do que eles colhiam era uma festa que eles levavam ao Senhor ali. Né? Aliás, todas essas 3 festas é mencionado que eles não podiam comparecer perante o Senhor sem a sua oferta. Então eles davam oferta cada um segundo o que podia ali. Tá bom? Então ele fala daqui da festa dos pão ázimos, né? Que é aqui da Páscoa. Fala também da festa das semanas, que é a da colheita, e a festa dos tabernáculos, que é a festa que nós estamos vendo aqui. Todo mundo foi ao templo com sua tenda, né? Para ouvir ali o discurso do rei Benjamim também. Então, a sua tenda aqui também significa a festa dos tabernáculos. Porém, ele diz, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. A gente leu que ao aparecerem no templo, cada um levou os seus animais ali para oferecerem sacrifícios e holocausto ao Senhor e ação de graça também. Então em Deuteronômio 16 e o 17 diz, cada qual conforme a sua dádiva, que a sua mão possa dar, conforme a bênção que o Senhor teu Deus tiver dado. Então cada um poderia oferecer ali de acordo com o que lhe era dado. Então vamos falar um pouquinho dessa festa do tabernáculo, né, que a gente está vendo aqui no livro de Mórmon, eles armando as suas tendas. Tabernáculo significa tenda ou barraca, tá bom? Então eles armaram a sua barraca, a sua tenda, o seu tabernáculo ali, voltado para o templo, voltado para onde o profeta iria ensinar ali. Então vamos lá. Essa palavra aqui, tabernáculo, a gente vai ouvir lá em João, no primeiro capítulo, versículo 14, né, lá em João, vai falar sobre o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou entre nós, né, é numa forma grega de dizer. A palavra certa ali é tabernaculou, tá bom? Ou seja, Cristo, ele tabernaculou. Então, uma maneira de nós dizermos também que nós habitamos num tabernáculo de barro. O nosso corpo, ele é um tabernáculo, ele é uma barraca para o nosso espírito, é uma tenda para o nosso espírito, uma lona, né? O que é uma tenda ali? Uma lona, um lugar, não é um lugar muito luxuoso. E esse corpo também, né? Esse corpo também, ele sofre doenças, deteriora com o tempo, então é um tabernáculo. E aqui, em João, né, capítulo 1, o versículo 14, fala que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, tá bom? Isso significa que Deus, ele, ele, ele se humilha, né, se tornando como um de nós, tá bom? A gente vê isso lá em Filipenses, capítulo 2, o versículo 6 em diante. Diz assim, ó, o qual sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então ele era semelhante a Deus e ele se faz semelhante aos homens. Ele tabernaculou em um corpo de carne e osso, né? Aqui no caso Jesus Cristo. E aí diz, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Tá bom? Então aqui fala que o próprio Cristo tabernaculou para habitar entre nós, para que nós também pudéssemos conhecer a Deus. A melhor maneira de conhecer a Deus é conhecer Jesus Cristo. E ele habitou entre nós, ver as obras que ele fez. Essa é a melhor maneira de nós conhecermos a Deus. Essa festa do tabernáculo, conforme eu mencionei, ela festeja ali, os israelitas, a festa deles viverem no deserto, né, em tendas, e Deus ter provido para eles, dado livramento para eles. Então eles festejam, né, uma festa que está descrito aí tanto no livro de Deuteronômio capítulo 16, como em Êxodo capítulo 30 também, capítulo 33. Em Êxodo capítulo 33, a gente observa uma coisa, que o Senhor queria que o povo subisse até o Monte Horebe, né? O Monte Horebe é o Monte Sinai, é o mesmo monte,
que eles fariam convênio com o Senhor, inclusive o juramento e convênio do sacerdócio de Melquisedeque, e subiriam para estar diante da presença do Senhor, tá bom? Mas o povo se recusou a receber o sacerdócio. Eles quebraram os mandamentos, fizeram um bezerro de ouro. Então eles quebraram o mandamento, não estavam preparados para receber o sacerdócio Melquisedeque, o sacerdócio maior. Então o Senhor pega e fala que eles não iriam receber, eles receberiam então somente o sacerdócio arônico. E aí o Senhor, para que o povo não ficasse sem ele, o Senhor falou: Moisés, faz uma barraca, faz um tabernáculo, uma tenda no meio do povo e eu vou habitar com eles. Então isso é uma referência ao que Jesus Cristo fez. Para habitar conosco, ele tomou na forma de um homem, ele entrou ele tabernaculou dentro de um corpo humano e habitou entre nós. Do mesmo modo, na festa dos tabernáculos, a gente vê que Deus, ele pede para que Moisés ele faça uma tenda. Mais para frente, ele fala ali de construir o templo, o templo móvel ali, né? Que Moisés construiu no deserto. Cada vez que eles mudavam, eles levavam esse templo junto ali, né? Então, para que Deus habitasse entre nós, ele fez um templo, né? Então a gente consegue ver isso. Então, aqui em Êxodo, capítulo 33, o versículo 5 e o 6, eu gostaria de compartilhar sobre essa parte, né? Que o Senhor tabernaculou entre nós aqui. Mandou fazer a tenda aqui. Portanto, aqui diz, Êxodo 33, versículo 5. Portanto, o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel, povo obstinado é, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Ou seja, se o Senhor aparecer no meio de nós aqui agora, a gente não suporta a glória dele. A gente vai morrer, é isso que está falando aqui. Então a gente precisa melhorar, a gente precisa estar em um estado mais elevado. Pessoas que viram a Deus tiveram que ter o seu corpo transformado, ou conforme a relato da aparição de Deus, o Pai Jesus Cristo, a Joseph Smith. Ele viu primeiro uma luz que desceu gradualmente sobre ele. Então essa luz o envolveu. Ele pôde então estar na presença de Deus, que essa luz o envolveu, tá bom? Então é isso. Há uma transformação. Aliás, quem tem essas visões celestiais assim, na verdade, eles não conseguem nem saber se está no corpo ou fora do corpo, né? Como o apóstolo Paulo menciona ali. Então, continuando aqui, o Senhor falou, né? Que se ele aparecesse no meio do povo, o povo seria consumido. Aí ele fala, porém agora tiras de ti os teus ornamentos, para que eu saiba o que hei de te fazer. E então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos, e aos pés do monte Horebe, ou seja, aos pés do monte Sinai ali. Aqui está falando de tirar os ornamentos. Quando o povo saiu do Egito, eles ganharam dos egípcios ali colares, brincos, peças de ouro, tá bom? Então, o Senhor mesmo disse que aquilo seria um tributo, né? Que eles iam pagar, como se fosse uma indenização por ter escravizado o povo do Senhor. Então, eles têm que dar suas joias ali para os israelitas. E eles pegam essa joia e vêm embora. Então, não é pecado ter joia, dinheiro, ouro, como o Horner está falando. O pecado aqui foi o que eles fizeram com essas joias, com esse dinheiro, com esse ouro. Eles derreteram e fizeram um deus, um bezerro de ouro ali para eles adorar. Então, por isso o Senhor tira deles esses ornamentos, essas peças de ouro, porque eles não estavam fazendo bom uso delas, tá bom? Então aqui eu acho que eu vou encerrar por aqui essa parte, né, dele tabernaculou aqui, né, que Deus ele para estar no meio de nós. E hoje, você quer sentir melhor a presença do Senhor, vai no templo, né? Porque o próprio Senhor falou a Moisés, faz no meio deste povo uma tenda, um tabernáculo, né, para que eles possam sentir a minha presença, tá bom? Então é muito importante aí o tempo. Vamos continuar aqui o versículo 7, tá bom? Voltando aqui para Mosias, capítulo 2, versículo 7 em diante. E por ser a multidão tão grande, que o rei Benjamim não podia ensinar a todos dentro dos muros do templo. A intenção, né, é que o rei Benjamim prometeu que daria um novo nome a eles. E eles precisariam entrar no templo e fazer o convênio. Mas era tanta gente, né, que ele teve que ensinar de fora ali das muralhas do templo, né? Aliás, ele constrói
uma torre, e dessa torre ele vai falar a todo o povo ali, tá bom? Então diz aqui, a multidão era tão grande que o rei Benjamim não podia ensinar-lhe todos dentro do muro do templo. E ele fez construir uma torre, para que assim o seu povo pudesse ouvir as palavras que lhe diria. E aconteceu que da torre que ele começou a falar a seu povo, nem todos podiam ouvir-lhe a palavra, por causa do tamanho da multidão. Portanto, fez com que as suas palavras fossem escritas e enviadas àqueles que se achavam fora do alcance da sua voz, para que também recebessem sua palavra. Então veja o esforço aqui, né? Ele colocou várias pessoas escrevendo ali suas palavras para chegar àqueles que ainda não davam para ouvir. Continuando aqui, agora o versículo 9. O versículo 9, então, começa o discurso do rei Benjamim. E ele começa aqui, a gente tem que lembrar que ele vai proclamar o filho dele rei, mas também ele vai falar sobre o reino de Deus aqui na terra, tá bom? Sobre o estabelecimento do reino de Deus, como nós devemos nos comportar nesse reino aqui. Então, veja que ele faz as coisas como pai, faz como rei e também como profeta, né? Orientando todo o povo aqui. Então, do versículo 9 em diante é o discurso dele aqui. Diz assim: essas são as palavras que ele disse, fez com que fossem escritas, dizendo: meus irmãos, aqui a gente já vê um sinal de grande humildade. Por quê? Porque aqui ele está em cima de uma torre superior, né? Vamos colocar entre aspas assim, superior aos outros, porque ele está acima de todos os outros. Mas ele fez essa torre não para mostrar que ele era maior do que os outros, é apenas para que a voz dele alcançasse o número maior de pessoas ali. Então mandou construir essa torre. Mas ele de cima da torre a gente observa a humildade dele. Ele começa o discurso dele dizendo: meus irmãos. Ele se considera, como nós vamos ver nesse discurso, igual aos seus irmãos aqui, tá bom? Ele se considera igual. Ele não fala meus servos, né? Meus súditos, né? Não, ele fala meus irmãos. A gente vai ver aqui, identificar a grande humildade aqui do rei Benjamim. Então ele fala assim, né? Meus irmãos, todos vós que haveis reunido, vós que podeis ouvir as palavras que hoje vos direi. Pois não ordenei que viesseis aqui para ouvir levianamente as palavras que lhe direi, mas para que me escutasseis e abrais os ouvidos para ouvir, e o coração para entender, e a vossa mente para que os mistérios de Deus vos sejam revelados. Então aqui a gente vê esse rei, né, com poder, né? Um rei, ele tem o poder de mandar matar, tudo isso, mas o rei Benjamim é um rei diferente, ele é igual ao rei Jesus Cristo. O rei Jesus Cristo, né, o nosso Senhor, que é rei dos reis, ele tem tanto poder e ao mesmo tempo ele é tão humilde, tá bom? E aqui a gente vê também o rei Benjamim, ele tinha tanto poder nas mãos, mas ele era tão humilde entre o povo ali. E aqui ele falou, né, que não era para eles chegarem ali e ouvir levianamente a palavra que eles iria dizer. Ouvir levianamente, né, eu peguei aqui no dicionário para ver o que significa, né? Então, ouvir levianamente significa o caráter leviano, ou seja, falta de seriedade. Então, não era para eles chegarem ali e ouvir aquilo com falta de seriedade, mas era para eles prestarem atenção porque aquilo era muito importante. Isso nos lembra das nossas reuniões na igreja. Ao ouvir os discursos e os que os líderes falam, a gente tem que dar atenção. A gente não pode ouvir ali levianamente, ou seja, sem seriedade, né? Sem considerar algo sério, tá bom? Continuando aqui, ele fez o convite, então, né? De que modo eles deveriam ouvir, né? Ele falou: mas para que escutais e abrais os ouvidos, e ouvi-o com o coração, e entender com a vossa mente, para que os mistérios de Deus vos sejam revelados. Então ele faz o convite aqui para eles. Bom, eu vou finalizar por aqui, nós já chegamos vai dar 20 minutos de mensagem aqui, eu vou ler só o versículo 10 aqui, tá bom? O versículo 10 diz assim: e não ordenei que subisses aqui para que me temesses, ou para que pensasses que eu, por mim mesmo, seja mais do que um homem mortal. Grande a humildade dele aqui.
Grande é a humildade do rei Benjamim, mas também é uma verdade. Por mais que uma celebridade seja importante ou conhecida no mundo inteiro, ainda assim ele é uma pessoa como todos nós, como o rei Benjamim vai mencionar aqui, né? Que tem as fraquezas da carne, debilidades e assim por diante, tá bom? Então toda a carne ela é igualmente considerada perante Deus. E Deus ele não faz acepção de pessoas. Então vou finalizar essa mensagem aqui com esse versículo 10. E amanhã a gente continua a partir do versículo 11, tá bom? Gratidão a todos por estudarmos junto todos os dias. E eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.